Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre a base para conquistar os seus objetivos profissionais e se manter em posição de destaque e evoluindo ao longo da sua jornada na sua carreira profissional. Eu sou o Rubens, especialista em multiplicar resultados de equipes e pessoas, e quero te ajudar nesse vídeo a conquistar seu reconhecimento, sua promoção e se manter num cargo de liderança, no cargo de liderança que você conquistar, com algumas dicas que a gente vai passar aqui até o final do vídeo, que eu tenho visto muito acontecer e destruir a carreira de pessoas que chegaram em altos níveis de liderança. Realmente eu estou chocado porque eu tenho visto vários casos de níveis de liderança que foram alcançados e por conta da falta desse comportamento. E eu não estou falando de níveis baixos de liderança, eu estou falando desde o coordenador até o supervisor, até o diretor e o C-level e a presidência da empresa. Eu tenho visto isso em todos os níveis da organização e eu estou realmente impressionado como o nosso cérebro faz, ele não nos permite enxergar, às vezes, comportamentos simples, fundamentais para nos manter naquele nível. O que é a base para uma grande liderança? O que é a base para fazer uma equipe se desenvolver? E ter um nome exato, o nome desse comportamento é posicionamento. O líder posicionado, ele chega em altos resultados, ele atinge grandes metas, enquanto um líder que não tem um posicionamento, ele vai destruir a sua carreira e vai causar um caos na área dele e nas outras áreas da empresa também. E, além disso, o que é pior é perder a sua própria posição de liderança conquistada pelo esforço, pelo mérito, e às vezes chegando em alguns momentos por não se posicionar do jeito certo, na hora certa, isso acontece. Mas Rubens, por que você está falando isso? Porque eu estou cansado de ver pessoas incríveis, extraordinárias, com esse detalhe do posicionamento, seja por medo, seja por dúvida de como se posicionar, seja por ter amigos e não quebrar relacionamento. O fato é, o posicionamento na empresa é fundamental. E eu vivi isso também na minha história, quando eu tinha um grupo, uma equipe de 50 pessoas. O que aconteceu naquele momento? Em um determinado momento eu era muito firme demais, estrito, exigente demais. Em outro determinado momento eu era talvez democrático demais. E nenhuma das duas coisas é benéfico para a equipe que está sob sua liderança. Vou contar, por exemplo, uma história de uma diretora. Tinha uma diretora que passei numa das empresas que eu atendo, e essa diretora, ela é muito boa, muito experiente, firme, só que é rígida e muito focada nos seus objetivos, e se posicionava de uma forma que esse posicionamento expandia a área de atuação dela. Então ela se posicionava e se posicionava além da onde ela precisava se posicionar. Então, entrando nas outras áreas, entrando nas outras diretorias e começando a causar conflitos entrando de um lado, entrando no outro, e sendo exigente com a equipe também. E além disso, entrando em outras áreas, não só dos lados, mas acima também. Então, com o superior dela, ela não via que as decisões eram as melhores decisões e batia de frente 1, 2, 3 vezes na liderança, né, na presidência dessa empresa, e achando, talvez até faça sentido o que ela queria fazer, talvez até seja certo, mas será que foi o jeito certo? Querer se impor, muitas
mulheres executivas chegam aqui falando: eu preciso ser muito firme para me impor no meio de tanto homem que tem mais na diretoria da minha empresa específica, mas será que é se impondo dessa forma que vai conquistar o seu espaço? Ou é adquirindo respeito, é falando do jeito certo, é tendo as técnicas corretas para persuadir aqueles pares, persuadir o próprio líder, o próprio chefe? E nesse caso, aconteceu uma vez, foi chamada a atenção, aconteceu outra vez, foi chamada a atenção, e ela colocava de um jeito que ela fazia do jeito diferente desse líder para o bem dele. Olha a história que o nosso cérebro conta, que o cérebro dela conta e o cérebro de todos nós conta histórias para justificar uma determinada reação. E era por bem dele fazer da forma que ele ia fazer, porque isso ia dar mais certo que o jeito dele daria. Será que isso é correto? Será que isso é bom para ela, bom para a equipe? O quanto ela está nesse momento desafiando a autoridade do seu líder, passando uma mensagem de que ela sabe fazer tudo. Será que alguém sabe mais do que os superiores e os pares o que tem que ser feito? Enfim, o quanto é desafiador para nós enxergar. Por que a gente fala isso? O quanto é desafiador para nós enxergarmos de fato a realidade do que está passando naquele momento na empresa. Então, uma das coisas que a gente faz aqui recorrentemente é trazer as pessoas para questionar, fazer uma dica que eu dou para essas pessoas que talvez estejam tendo conflitos na área que estão, na liderança que está, se questione, faça perguntas: eu estou agindo do jeito certo, eu deveria fazer isso? A opinião daquela pessoa é a mesma indevida? A posição que eu estou permite com que eu faça desse jeito? Porque o fato é, será que nós conseguimos enxergar de fato o que está acontecendo quando a gente está dentro do caos, dentro da fogueira, como se diz? Eu te pergunto agora, você consegue enxergar exatamente o que está acontecendo na sua empresa? As forças sociais que estão ali ocultas, os processos todos, os interesses das pessoas em volta de você? E amigo, se você falou que está enxergando e é tranquilo, isso para você é muito fácil, cuidado, porque isso é o começo de um comportamento arrogante e prepotente. Até o diretor, o presidente do Google, o Eric Schmidt, ele falou uma vez, numa entrevista que ele deu, perguntaram qual foi o maior conselho que você já recebeu na sua vida. Sabe o que ele respondeu? Ele falou o seguinte: olha, foram tantos durante essa carreira de sucesso, mas o maior conselho que me deram foi quando sugeriram que eu deveria ter alguém para questionar as minhas decisões. E ele falando, e eu naquele momento pensei: mas que alguém para questionar as minhas decisões? Eu sou o presidente do Google, uma empresa bem sucedida, a maior marca mais valiosa do mundo, por que eu preciso de alguém para questionar minhas decisões? E ele, presidente do Google, viu que foi o melhor conselho. Ele não conseguia enxergar os fatos, por todos os ângulos possíveis, o que de fato estava acontecendo. Então, será que não vale a pena parar um pouco mais e se questionar? Porque justamente esses comportamentos impulsivos, as respostas rápidas, os e-mails que são passados e não são colocados de lado e deixados lá por uma, 2 horas, às vezes até 2 dias, para ver, será que eu mando isso mesmo para essa pessoa? Mudei com este conteúdo? Se vocês já tentaram fazer isso, veja que quando você recebe um e-mail, responde com um sentimento de raiva, de não bom. Veja que se você espera isso 1, 2 horas, às vezes 1, 2 dias, você vai ver que aquilo não é a forma mais adequada. Por quê? Porque o nosso
O nosso cérebro, as nossas emoções, elas dominam a nossa parte racional e impedem com que a gente tome a melhor decisão, impede com que a gente acesse a nossa parte racional, impede com que a gente acesse a memória para tomar a melhor decisão. Mas vamos voltar à história do posicionamento. O que acontece quando não se posiciona? Vamos supor que se você é um presidente, essa história real, um presidente que ele monta a sua equipe, todo presidente quando assume o cargo de presidência, ele monta a sua equipe com pessoas de confiança, eventualmente até do ciclo social de amizades deles, não tem nada de errado com isso. Só que o que tem de errado é quando essa pessoa se posiciona quando se assume o cargo, e não veste o chapéu certo na hora certa. Um caso aconteceu que no momento que se assumiu a diretoria de uma das áreas, a relação de amizade entre o diretor e o presidente era muito próxima e o diretor começou a tratar o presidente como um amigo. E começou a não entregar alguns resultados, e isso começou a incomodar as pessoas em volta, que viam que a pessoa não entregava resultado e mesmo assim continuava lá, e este presidente não se posicionou como de fato deveria se posicionar. E o que acontece, pessoal? Quando não se posiciona, quando um líder não se posiciona, vem alguém e toma esse espaço. Ele entra nesse espaço para fazer o que tem que ser feito em qualquer organização, em qualquer momento. A minha história, passei uma história nesse sentido onde eu era muito firme, eu tinha uma equipe de 50 pessoas, era muito firme, entregava muito resultado, fiz áreas crescer. E só que o que acontece era muito custo de desgaste emocional da equipe. E eu era muito determinado, empenhado, e aí exigia o mesmo comportamento dos liderados. Isso causou estresse, incomodou, as pessoas foram reclamar para o RH, inclusive. E aí, isso, obviamente, fiquei chateado, e aí eu comecei a não entendi essa questão do posicionamento e comecei a ser muito democrático. A palavra é democrático. Comecei a questionar demais, a passar a bola demais das decisões para os meus liderados. E aí o que aconteceu? Também não é a melhor forma de se fazer isso. Por quê? Porque as decisões começaram a ser lentas, as decisões comecei a ser mais amigo desses liderados. Então as decisões começaram a ser mais lentas, os resultados diminuíram. E aí eu fui conversar com um grande mentor, que eu lembro dessa conversa até hoje, e ele me contou o seguinte, falou: Rubens, é o seguinte, é importante ouvir, é importante ser democrático do ponto de vista de ouvir as opiniões dos seus coordenadores, mas a decisão final é sua. Você que resolve, a responsabilidade é sua. Então, foi a partir daí que caiu uma grande ficha e eu falei, poxa, então tá, posso conversar, combinar, mas quem tem que decidir, quem tem que se posicionar, isso às vezes no começo foi muito forte, depois foi muito leve, é o líder. E aí, dentro dessa jornada, a história mudou completamente, a equipe cresceu absurdamente. O respeito do líder, o respeito que o líder ganha é muito maior, porque as pessoas esperam isso dele. Os liderados esperam isso do líder. Quando você se posiciona, você dá a oportunidade para as pessoas se encaixarem também nas suas determinadas posições. E isso, todo mundo se beneficia disso.
E é impressionante que esse comportamento de posicionamento ele funciona não só na empresa, mas em qualquer área da sua vida. Tá? Trazendo também para outra história, onde uma dessas executivas de uma multinacional, ela muito firme, muito determinada, e chegava, ia para casa sem tirar esse chapéu de chefe. E como queria mandar no marido, queria mandar no filho, queria ser a chefe da casa, e além de causar esse estresse dentro da empresa, levava para casa e causava um estresse dentro de casa, onde as pessoas ficavam perdidas. Poxa, o filho não sabendo, poxa, mas não é meu pai que decide essas coisas, não é meu pai que tem que decidir isso, e aí causando uma confusão, onde o filho achava que o pai que devia fazer uma determinada coisa, e em um determinado momento até esse filho passou a também não saber onde se posicionar e começou a se posicionar como o pai, queria educar o pai que não se posicionava. E aí o caos se instala também na sua área. O marido tem que se posicionar como marido, a esposa como esposa, enfim, não é só uma questão corporativa, é uma questão em cada área da sua vida, em cada área, seja em casa, seja na vida profissional. Se você se posicionar da forma certa, a sua vida vai ser um sucesso. Se você não se posiciona, a tendência é que você fique à margem da sociedade, você não assuma os cargos de liderança. Olha o que eu estou falando. Se você não se posiciona, se você não define o que quer, o objetivo que quer chegar, como quer chegar e deixa isso claro, a tendência é que você fique à margem das redes sociais. Eu estou falando de rede social de Facebook, Instagram, eu estou falando de rede social corporativa, rede social familiar. O líder ele se posiciona do jeito certo. É assim, e quando uma pessoa se posiciona, pode se atrair seguidores ou não, atrair as pessoas que acreditam naquele posicionamento ou não. Mas é a forma que o ser humano, o cérebro humano, entendeu que um líder deve se comportar para tirar os melhores benefícios de uma determinada sociedade. Mas afinal, o que é se posicionar? É justamente assumir o papel certo na hora certa. Lembra do Tropa de Elite? Lembra daquele filme Tropa de Elite que passou há muito tempo atrás, onde tinha o Wagner Moura, ele era o chefe do BOPE, e ele se posicionava de forma muito firme, muito correta, com um batalhão, com aqueles homens fortes, e aí ele não sabia tirar o chapéu no momento certo. E ele ia para casa e com a mesma virilidade, com a mesma agressividade que ele tratava os homens lá no batalhão, ele ia para casa e tratava aquelas mulheres, aquela mulher, a mulher dele com aquela agressividade. E não tem santo que aguente, não vai funcionar. Uma mulher, ela não vai aguentar uma pessoa que se posiciona da forma errada. Ali ele é marido, ali ele não é o chefe dela. Da mesma forma que o presidente, naquele momento que ele tem uma relação de autoridade com o diretor, ele não é amigo, não pode ser amigo, vai causar alguém vai perder, a empresa vai perder se também o dono da empresa não se posicionar e resolver essa situação, a empresa inteira quebra. Por quê? Porque nesse momento, amigo não pode falar assim, não vou entregar, não deu para entregar o relatório, não deu para entregar o resultado. Se for isso, amigo fala, não deu para ir no churrasco, não deu para ir na festa, mas não deu para entregar o resultado. Isso se fala para amigo, não se fala para o presidente, não se fala para uma pessoa que tem essa relação de autoridade e é responsável por entregar os resultados de uma empresa. Então, como se relacionar? Como que a gente pode fazer? É justamente se relacionar do jeito certo,
vestir o chapéu do jeito certo na hora certa. Quando eu vou me relacionar com os pares, já vi muitos casos que a pessoa, o diretor, chega aqui e fala, poxa, eu quero mudar a área daquele cara, ele não faz, e aí eu fico forçando ele a fazer e expondo ele no meio de todo mundo e querendo que ele faça desse jeito na sua área, na área dele, e ele não faz. Como se posicionar, pessoal? Como fazer, ter um posicionamento correto na hora certa? Primeira coisa, observar o interlocutor. Eu estou me posicionando, eu sou o diretor da empresa, eu estou me posicionando como contra o outro diretor. Eu estou querendo que ele faça o que eu acho que ele deve fazer. Tem diretores que compram brigas homéricas que não tem nada a ver com a sua área, algumas vezes tem, mas da mesma forma, será que é o jeito certo obrigar essa pessoa, esse diretor a fazer o que ele quer que faça? O quanto está faltando de habilidades socioemocionais, o quanto está faltando de habilidades de persuasão, o quanto está faltando de habilidades de influência, se ele quer que faça alguma coisa para a área dele, que vai beneficiar e vai influenciar na área dele, o quanto precisa de fato ser mais persuasivo, o quanto tem que entender de política para saber as forças que regem, os interesses empativos, os interesses desse outro diretor, para saber o porquê ele não está fazendo o que esse diretor gostaria que ele fizesse. E com o presidente é a mesma coisa, o presidente, conselho. Poxa, quantas vezes eu já vi pessoas de alto nível querendo fazer coisas diferentes, não tendo a capacidade de influenciar e reclamando ainda, falando, poxa, ele não me ouve, ele não faz o que eu acho que tem que ser feito, ele não resolve, e achando que é responsabilidade do superior entender o jeito que esse diretor fala, em vez de ele assumir que, poxa, será que eu não tenho alguma coisa que eu não estou sabendo fazer para influenciar esse conselho, para influenciar esse presidente do jeito que deveria ser? Será que eu não subi do cargo de gerente para diretor e estou tratando as pessoas que eu tratava da mesma forma? Isso acontece muito. O diretor sobe para um cargo de diretor e trata os gerentes da mesma forma que tratava os analistas. É completamente diferente. Esse cara não está preparado ainda para ser diretor e às vezes acontece também, esse diretor sobe para o cargo de presidente e trata esses diretores, um C-level, da mesma forma que tratava os gerentes ou da mesma forma que tratava os analistas. Eu já vi presidente de empresas grandes sentar com o analista para resolver alguns problemas, resolver código, resolver questões que não faziam parte do posicionamento do presidente. Pode auxiliar, ou pode conversar, pode ser amigo, mas será que não é justamente não saber o papel que se está assumindo para fazer esse tipo de atitude, para não ter uma pessoa que vai chamar a pessoa certa para ajudar esse analista, esse gerente? Quantas vezes você já viu isso acontecer na sua empresa? Uma vez ou outra, ok, mostra que está preocupado, mas quando muitas vezes o que acontece? Esse gerente sobe para um cargo de diretor e ele não tem as habilidades ainda de ser diretor, porque as competências que eu preciso aqui no cargo de gerente são totalmente diferentes das competências que eu preciso no cargo de diretor. E às vezes esse cara atinge ótimos resultados aqui, é promovido e age como diretor da mesma forma, e às vezes até entra como presidente, e não percebe que o jeito de gerenciar analistas é completamente diferente do jeito de gerenciar diretores. Os diretores são mais ambiciosos, são mais audaciosos, são mais decididos, e não é do mesmo jeito que se gerencia um gerente que vai funcionar também para gerenciar, para administrar, para liderar e ainda mais para inspirar esse diretor.
como é que eu faço para me posicionar? Como é que eu faço se a pessoa não está fazendo o que precisa fazer, se o meu funcionário não está fazendo o que precisa ser feito, se eu estou vendo que alguém não está fazendo, agora eu tenho que ficar quieto e não falar nada? Então, o como entra aqui. Como fazer isso? Como se posicionar do jeito certo, do jeito certo. Então, você pode se posicionar usando nesse jeito mais rígido, talvez com estupidez, com desrespeito, às vezes até mentindo. Isso vai causar fraturas ali nas relações da empresa. Então, da mesma forma, você pode até ir para o outro lado, o posicionamento. Você vê alguma coisa errada na outra área, se omite de falar alguma coisa, se omite de colocar uma opinião, ou é fraco no momento de liderar um liderado, ou é indiferente quando vê alguma coisa errada acontecer. Então, como que é o jeito certo? Você está fazendo desse jeito certo? Você está liderando e se posicionando com verdade, firmeza e respeito? Um outro diretor vem e fala, você deveria fazer isso, isso, isso e aquilo. E por que você não faz isso? Você está tratando essa pessoa, agradecendo esses conselhos e falando, ok, entendi, obrigado, vou analisar. E só que não sei se eu vou fazer, e essa aqui é a minha área, é o seu limite que você tem da sua área para a minha, da mesma forma que você coloca, o diretor tem que colocar limites entre o diretor e a área do outro e a sua própria área, é colocar limites até onde ele tolera um funcionário não entregar algum resultado. Ele tem que colocar limites no comportamento dos funcionários, tem que se posicionar, ver um funcionário, eu já vi isso acontecer, um funcionário destratando o outro e achar que isso é brincadeira, o gerente ou o diretor achar que isso é só uma brincadeira. E aí as pessoas começam a se tratar com falta de respeito, com desrespeito, e isso vira um caos na vida, tanto das pessoas, daquela equipe, quanto do próprio líder. Como é que você tem se posicionado? Você está tomando cuidado com isso? Está se posicionando do jeito certo? Está assumindo o seu papel? Está assumindo o papel de líder? Está tomando as decisões no tempo certo, no momento certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Espero que você consiga refletir se você talvez não esteja invadindo a área de outras áreas, não esteja invadindo a área do seu chefe, não esteja não colocando limites na sua equipe, porque no momento que você se posiciona, você dá oportunidade, você cria uma harmonia entre todas as pessoas que são seus liderados e a sua volta também. Obrigado por essa audiência, por assistir, e espero que vocês consigam trazer esse conhecimento para a vida, para a prática, para as áreas de vocês. Eu vou ficar muito feliz se eu puder ajudar a fazer uma carreira crescer, ou dezenas de carreiras crescerem, ou evitar também que essa carreira, essa conquista seja perdida. Obrigado e até o próximo vídeo.